Bom, paz do Senhor a todos aí, a gente já se cumprimentou. Que Deus abençoe a vida de todo mundo aí. Vamos continuar a exposição aí do livro de Mateus, do Evangelho segundo escreveu Mateus, hoje capítulo 11. Confere? Não puxa não, amiga. Vou fazer como de costume aí, a gente vai comentando aí, e vocês vão levantando a mão aí para poder corrigir a gente, ou dar opinião diferente, ou perguntar, e a gente construir o raciocínio aí. Já corrigi, pastor? Não, dizer que eu tô aqui alegre. Então beleza. Vamos fazer uma oração rápida aí para começar? Santo Deus, aqui estamos mais uma vez reunidos com um grupo de jovens, Pai, pedindo que o Senhor, por tua misericórdia, revele para nós as maravilhas contidas na sua Escritura, Pai, que a gente possa entender, interpretar e repassar esse entendimento da Bíblia de forma fiel, seja transformada e que através de nós, pelo entendimento da tua palavra, que outras pessoas sejam transformadas também pelo nosso testemunho aprendido da tua Escritura. Em nome de Jesus, amém. Nós concordamos, amém. Bom, Mateus capítulo 11, Eu não sei, Linha. a história aí ela vai se decorrer na sequência daquele fato em que Jesus envia os seus discípulos e dá a eles aquelas orientações de encorajamento, como a gente viu, né, no texto aí, orientações de encorajamento. E aí o capítulo 11 vai nos contar que depois que ele instrui esses 12 discípulos, ele continuou viajando para pregar ali na região da Galileia, na região daquelas cidades ali, ao passo que nessa situação vem os discípulos de João, porque João estava preso, né? Herodes tinha mandado prender João Batista, né? Porque João Batista tinha denunciado aí alguns pecados de Herodes, em especial um adultério que ele tinha cometido, porque estava se casando com a irmã de um parente e tal. Casando com a esposa de um parente. E aí, enfim, João Batista estava preso, e aí João Batista ouviu falar das coisas que estavam acontecendo acerca de Jesus. Que Jesus estava fazendo, tal, essas coisas que o povo estava contando, tem um cara aí fazendo isso, fazendo aquilo, tal. E aí Jesus, então, ou aí João Batista, então, envia os seus discípulos para ir encontrar com Jesus, para ver o que estava acontecendo, e para fazer a seguinte pergunta aí, que está no verso 3. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Ou seja, João Batista manda os discípulos dele falar assim, vai lá ver se esse Jesus aí é o Messias mesmo, ou se a gente tem que esperar mais alguém depois dele. Pode ser que ele seja alguém participante aí realmente do reino de Deus, mas que talvez não seja o Messias que realmente vai levar a salvação. A gente tem que lembrar aqui que nesse momento aí, a gente já conversou sobre isso, já tinha acontecido o batismo de Jesus pelo próprio João Batista. Aquele episódio do batismo em que João Batista encontrou Jesus, viu a manifestação da Trindade em um único momento ali, tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito Santo. E, embora a gente tenha comentado aí que o livro de Mateus não guarda exatamente a sequência que as coisas acontecem necessariamente, se a gente for comparar com o Evangelho segundo escreveu Lucas, que é quem mais se preocupou em detalhar essa questão temporal aí, de fato já tinha acontecido mesmo no Evangelho de Lucas já tinha acontecido o batismo. Então, João Batista já tinha tido contato com Jesus. Só que nesse momento ele estava preso. Se ele estava preso, ele não conseguia ir lá ver se essa pessoa que estava fazendo essas maravilhas, se era realmente o próprio Jesus ou não. E se era o mesmo que ele tinha batizado. E como a gente já comentou também, a gente já lhe convir que nesse momento, e pelo menos a história conta que uns 3 ou 4 pessoas apareceram fazendo supostas maravilhas, dizendo que eram o Messias. Então, como João estava preso, não podia ir lá ver, ele ouviu falar as coisas, falou assim, deixa alguém lá ver se realmente é Jesus. Aí mandou os discípulos dele. E os discípulos dele chegaram lá e foram perguntar a Jesus. Ei, você aí, João mandou perguntar se você é mesmo quem ele estava esperando, a gente estava esperando, ou se a gente tem que esperar mais alguém chegar. Aí, em Mateus não é claro, mas se a gente for ver o relato lá no livro de Lucas também, que Lucas 10, que conta esse mesmo episódio, desculpa, Lucas 7, que conta esse mesmo episódio aí,
Lá, Lucas vai contar para a gente que na hora que esses discípulos de João chegaram, no mesmo momento, muitos sinais e maravilhas começaram a acontecer. Pessoas que tinham males eram aliviadas, que tinham demônios eram expulsos, cegos começaram a enxergar, surdo ouvir, enfim. Eles viram muitos milagres acontecendo. E tudo isso foi presenciado por esses discípulos de João. É por isso que aí em Mateus, no verso 4, Jesus responde para eles assim, olha, vocês estão querendo saber se eu sou o Messias anunciado nas profecias, ou se vocês têm que esperar mais alguém? Fala o seguinte, volte lá para João e conte para ele tudo que vocês viram aqui. Conte para eles que vocês viram cego enxergar, surdo ouvir, endemoniados serem libertos, e fale com ele também que as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Mortos ressuscitados, aí o verso 5. Mortos ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Ou seja, não é só questão de ficar fazendo milagre, maravilha. É questão de que o evangelho está sendo pregado. Estou anunciando aquilo que é o propósito que eu vim fazer. Porque por sinais, sinal por sinal, se a gente voltar lá na história do Egito, lá, quando Deus enviou Moisés para resgatar o povo do Egito, Moisés chegava lá, fazia os sinais que Deus mandava ele fazer, e aí os feiticeiros lá do faraó pegavam e fazia igual, né? Então, sinal por sinal, João ia dizer assim, não, sinal por sinal, muita gente pode fazer, tem muita gente fazendo aí, essas coisas. Mas Jesus, os discípulos de João viram Jesus fazendo coisas miraculosas e também viram ele fazendo o principal, que era a pregação das boas novas. E aí Jesus fala assim, ó, volte lá e fala com João tudo isso aí, porque se vocês falarem isso com João não vai mais ter dúvidas de que, de fato, eu sou aquele enviado por Deus, o Messias, a quem ele estava esperando e a quem todos vocês estão esperando. E aí, a Bíblia conta aí que os discípulos de João iam saindo para voltar lá para falar com João, né? E aí, Jesus, então, vai explicar algumas coisas aí, né? Ele vai falar um pouco sobre João. Só que antes disso, ele diz no verso 6, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Como é que a gente entende essa frase de Jesus? Quando Jesus veio, ele veio para confrontar um sistema implantado pelos fariseus, principalmente pelos fariseus, que era o sistema de justificação por conta própria, por mérito próprio, por obediência à lei, por cumprir uma série de ritos, sem necessariamente terem seus corações transformados. Era assim que os fariseus ditavam as regras, né? E quando Jesus vem dizendo que a salvação vai ser mediante a fé, puramente pela fé no Salvador, no Messias, e que a obediência à lei não foi capaz de salvar ninguém, que a salvação é puramente pela fé, e isso escandalizou muita gente, obviamente. E os fariseus foram os mais escandalizados. Então Jesus vai falar para os discípulos, ainda na presença dos discípulos de João e na presença dos seus seguidores, vai dizer assim, felizes são aqueles que não se escandalizam por minha causa. Ou seja, felizes são aqueles que entendem tudo isso que eu estou fazendo, anunciando, ou na verdade, cumprindo as profecias acerca do Messias, e aqueles que compreendem isso de bom grado e não se escandalizam. Esses são felizes, são bem-aventurados. Todavia, aqueles porque Jesus quer dizer assim, muitas pessoas estão sendo transformadas pelo meu ministério. Não só transformações físicas, com curas milagrosas e etc., e morto ressuscitando, mas principalmente pela transformação do coração dessas pessoas. E através desse ministério, muitos estão tendo sua vida transformada, mas muitos outros estão se escandalizando. Mas felizes são aqueles que não se escandalizam, que estão aproveitando da melhor forma esse ministério. Já os fariseus, por sua vez, estavam se escandalizando. E Jesus entra nesse assunto aí, porque mais adiante ele vai explicar sobre a vida de João Batista, para que não houvesse confusão entre os discípulos. Porque aí no verso 7 vai dizer que enquanto os discípulos estavam saindo, aí Jesus começa a falar sobre João. Ele diz assim, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Aí, ou seja, Jesus está falando, João mandou os discípulos para irem lá ver. Aí a gente entende que aqueles que estavam com Jesus devem ter olhado e falar assim, rapaz, quem é esse cara que está mandando vir fiscalizar aqui?
né? Que se Jesus é o Messias mesmo. Aí Jesus fala assim, olha, esse que está vindo aí, que os discípulos estão vindo, não tem nada a ver com o império. Porque quem foi que vocês foram procurar no deserto? Por acaso vocês foram procurar alguém com roupas finas? Com roupas caras? Com roupas luxuosas? Porque essas pessoas que usam roupas luxuosas são aquelas que estão lá com o faraó. Com o faraó não, perdão, com o imperador. Lá nos palácios reais. Na verdade, o que vocês foram ver no deserto foi uma pessoa humilde, uma pessoa que se alimentava de gafanhoto, uma pessoa que vestia de saco, de pano. E é essa pessoa que está mandando essas pessoas virem aqui me fiscalizar. Só que aí, ainda assim, as pessoas poderiam... aí ele pergunta assim, e foram ver o quê? Um profeta? Aí ele responde, sim, eu lhes digo, e mais do que um profeta. Então ele vai testemunhar acerca de João. Por quê? João não foi porque ele estava preso. E de repente alguém que estava ali poderia até questionar, o cara está preso e está vindo aqui perguntar de Jesus? Quem esse cara pensa que é? Como é que Jesus está dando importância para explicar alguém que está preso, um suposto criminoso? Então, Jesus vai entrar aí numa explicação, num contexto, introduz esse contexto desse tema para explicar justamente por que João estava preso. E aí ele vai dizer assim, eu lhes digo, mais do que um profeta, ele é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente e prepara o teu caminho diante de ti. A profecia de Malaquias 3:1. E Jesus está dizendo assim, olha, João, na verdade, nada mais é do que o cumprimento da profecia que vocês conhecem das Escrituras. E aí ele vai testemunhar a respeito de João, fala assim, olha, na verdade, eu vou dizer para vocês que dentre os... Estão ouvindo? Sumiu todo mundo. Sim. Sim. Tá, né? Beleza. Ele vai dizer assim, ó, dentre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Em outras palavras, ele vai dizer assim, dentre os seres humanos aí que vocês conhecem, João Batista é o maior deles. É o maior dos seres humanos. Mas ele, na verdade, ele dá uma moral para João Batista, que apesar de estar preso, né, poderia ser julgado negativamente, ele dá uma moral para João, dizendo que João, de fato, era um homem de extrema importância. Mas o objetivo de Jesus aqui não foi puramente enaltecer João. Na verdade, o objetivo de João foi dizer assim, de Jesus foi dizer assim, dentre os seres humanos, João é o maior de todos. O profeta enviado por Deus para anunciar a vinda do Messias. Porém, dentre aqueles que estão no reino dos céus, dentre os que fazem parte do reino dos céus, João é menor do que qualquer um deles. Ou seja, apesar de ser o maior dentre os humanos, quando comparado com o reino dos céus, ele é o menor. Ou seja, Jesus quis dizer que João, apesar de ser um homem de extrema importância para a disseminação, para a apresentação do evangelho do reino de Deus, ele não era alguém com divindade igual o próprio Jesus era. Ele não era Deus como o próprio Jesus era. E ele não era digno de adoração, ele não era digno de ser seguido em detrimento de seguir, ou seja, ninguém deveria preferir escolher João ao invés de seguir a Jesus. Certo? E, portanto, na verdade, o que Jesus quis dizer foi justamente isso. João é um grande homem, mas não é digno de adoração. Não é o próprio Deus manifesto entre vocês, como o próprio Jesus era, né? E aí ele vai dar uma explicação, vai falar aí de uma frase, de um texto difícil de compreender, que gera muitas discordâncias, né? E eu vou passar a impressão que eu tenho desse texto, a interpretação que eu tenho, e vocês podem, de acordo com o entendimento de vocês aí, dar opinião, né, depois. Que é o texto que ele vai dizer assim, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, aquele que tem ouvidos ouça. No meu entendimento, o que Jesus quer dizer aí, se a gente for olhar pelo original grego, né, que é provavelmente o idioma em que foi escrito Mateus, ou até mesmo se a gente pegar traduções da Bíblia, como, por exemplo, eu tive o cuidado de olhar a Bíblia em inglês, o termo tomado à força, e onde tem força, no original,
seria dito violência. No original seria dito da seguinte forma: o reino de Deus tem sido submetido à violência e aqueles que agem com violência estão querendo se apropriar do reino de Deus. Ou seja, Jesus está falando justamente que João, apesar de ser esse grande homem que ele falou, estava preso por conta da violência exercida pelos fariseus, né, pelo império. Porque ele vai dizer justamente o seguinte: é por essa violência que eles acham que podem tomar o reino dos céus à força. Essa mesma violência que eles exerceram com João e essa mesma violência que em breve eles iriam exercer com o próprio Jesus, prendendo Jesus. Com isso, ele quer explicar por que João está preso. Por que João está lá em favor, na verdade, explicar que João foi preso pela violência dos fariseus, que rejeitaram a pregação de Jesus, que se escandalizaram com a pregação de Jesus, que não são bem-aventurados como aqueles que não se escandalizam, e que por esse motivo, praticando essa violência, João está preso, porque eles entendem, essas pessoas entendem, que é a força, é com violência que eles vão apoderar para si o que eles chamam de reino de Deus, quando, na verdade, Jesus está apresentando um outro tipo de evangelho, um evangelho em que o reino de Deus é manifesto pela graça, sem força nenhuma. Não por força nem violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E aí, essa interpretação aí, ela é embasada também com a forma que a gente vai lá no Evangelho de Lucas, como é que esse fato é descrito lá no Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Lucas, ele vai dizer que todos ouviram a pregação de João Batista, todos que ouviram a pregação e creram foram batizados por ele, menos os fariseus e os mestres da lei, que o rejeitaram, e aí, por consequência, o prenderam, né? E porque pensam que com esforço, com violência, eles podem se apoderar do reino dos céus de acordo com a sua própria medida, da forma como eles mesmos moldam. E aí, na sequência, ele vai dizer aí, aquele que tem ouvidos, ouça. Aí ele fala, essas pessoas aí que estão querendo agir de violência para tomar o reino de Deus, a quem que eu posso comparar essas pessoas? Com quem que eu vou comparar essas pessoas? Vocês são como crianças que estão numa praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas e vocês não dançam. Cantamos um lamento e vocês não se entristecem. Em outras palavras, Jesus quer dizer assim, esse povo não sabe o que quer. Ou seja, eu toquei a flauta, uma música para se alegrar, e eles não dançaram. Então eu vou fazer o seguinte, vou tocar um lamento para eles se entristecerem. Mas eu toquei um lamento e eles não se entristeceram. Então, vocês querem o quê? Porque chega João, que não bebe vinho, e jejua e não bebe vinho. Vocês falam que o quê? Que ele tem demônio. Prenderam ele porque ele tem demônio. Agiram com violência com ele para tomar o reino do céu para si, dizendo que ele tem demônio. Ele não bebe vinho e ele jejua e é assim. Beleza. Aí vem o Filho do Homem, vem Jesus, que comendo de tudo e bebendo vinho. E aí vocês dizem o quê? Tá aí um beberrão que se senta com pecadores e escarnecedores. Ou seja, vocês não querem saber se é flauta para se alegrar. O áudio está travando. Vocês não querem saber se é música alegre para vocês dançarem ou lamento para vocês dançarem. Vocês não vão fazer nada, porque vocês não sabem o que vocês querem. É isso que Jesus quer dizer. Porém, aí Jesus fala assim, esse povo não está sabendo de nada, não está entendendo nada. Porém, a sabedoria que vem de Deus, ela acompanha e ela é comprovada pelos atos que estão sendo feitos. Pelo que foi profetizado por João, que se cumpre na pessoa de Jesus através desses grandes atos aí. Porque a sabedoria de Deus na Bíblia é representada, é uma representação do próprio Jesus. Estão aí ainda, não? Sim. Alguém quer comentar alguma coisa? Esse texto é um texto bastante polêmico, então pode gerar interpretações diversas. Aí, se alguém tiver uma opinião diferente, eu adoraria escutar. Pastor, tá aí? Estou aqui ouvindo tudo, tá ótimo. Quer fazer algum comentário aí, pastor? Ou alguma outra pessoa? Eu quero comentar que tá muito bom, obrigado. Ninguém quer comentar? Podemos prosseguir? Pode. Eu falei um monte na sequência e não deixei ninguém falar. E se vocês quiserem falar, vão me interrompendo aí, viu? É porque a imagem de todo mundo sumiu aqui. Eu não sei se vocês estão... Tá estranho. Bom, mas o que importa é o áudio. O áudio está chegando. Tá ótimo.
Ok, então, vamos seguindo aí. Na sequência, paramos até o verso 19, né? Ou seja, entendimento até aqui. O reino de Deus não depende não é questão de força. O reino de Deus, a gente pode, por exemplo, fazer um paralelo aí. Certo, beleza. Eu acho que hoje o tempo está meio frio aí, a internet está oscilando. Vamos fazer para a gente fazer um paralelo aqui, abrir a discussão, né? Existem algumas religiões hoje que, assim como esses fariseus faziam nesse momento aí, em nome de Deus, praticam diversos atos de violência. Todo mundo sabe aí que aquelas questões dos atentados aí do Estado Islâmico, na verdade, esse é um desvio da origem do islamismo, que justamente entende dessa forma como esses fariseus entendiam, que Jesus aqui condena nessa passagem, que eles têm que, de qualquer jeito, fazer as outras pessoas, as outras culturas, engolirem a sua cultura a qualquer custo, e quem não engolir tem que morrer. E foi o que fizeram com João, né? Foi o que fizeram com João Batista, e foi preso por conta disso. E depois Herodes vem a mandar matar João também por conta disso. Então, apesar de a Bíblia mostrar isso aí claramente, apesar de ser um livro escrito aí há cerca de 2000 anos atrás, essas coisas ainda continuam acontecendo. As pessoas acharem que a sua visão deve ser implantada nos outros à força, goela abaixo, e se não acontecer, pau na muleira, mata todo mundo. Então, vocês são muito novos aí, não vão saber, não vão lembrar, mas o atentado do 11 de setembro foi por causa disso, atentado recentemente em Paris foi por causa disso. Todos esses atentados são movidos por questões religiosas. Não são questões cristãs, não são questões de fé, mas são questões religiosas que visam implantar a qualquer custo aí a opinião desse povo para todo mundo. Então temos que ter cuidado, porque quem convence é o Espírito Santo, quem convence do Evangelho é o próprio Deus. A gente tem que pregar, obviamente, fazer a nossa parte, mas quem convence é o Espírito Santo, não é a força, certo? Prosseguindo então, a partir do verso 20. Do verso 20 até o verso 24 aí, do capítulo 11, Jesus vai fazer uma denúncia, aí, uma comparação, um contraponto entre cidades que tiveram diferentes reações, digamos assim, aos fatos, vamos dizer assim. Ele começa dizendo o seguinte: denunciar cidades em que os milagres ocorreram na maior quantidade. Porque houve algumas cidades sim, em que Jesus fez mais milagres. Essas cidades aqui, ele cita como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Essas três cidades, nesse texto aqui, são ditas como as cidades onde Jesus mais operou milagres. E a consequência disso foi, na verdade, eles não creram. A rejeição, a incredulidade dessas pessoas. E isso desperta uma certa ira de Jesus, vamos dizer assim, que ele chega a comparar essas cidades aí com as cidades que já foram descritas no Velho Testamento, que foram condenadas por suas práticas, seus atos, que são Tiro, Sidom e, no caso aí, Sodoma. Em que ele vai dizer assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas. E o Velho Testamento nos conta aí que Tiro e Sidom foram cidades condenadas pelas práticas aí, envolvendo até questões financeiras e arrogantes e irregulares acerca de dinheiro. Enquanto que Jesus fala aqui que se aqueles milagres tivessem acontecido em Tiro e Sidom, aquelas pessoas teriam se convertido e se tornado humildes, vestidos de panos, né? Mas o que ele quer dizer? Ele não quer voltar atrás em relação a Tiro e Sidom. Ele quer confrontar Corazim e Betsaida, dizendo assim: olha, vocês viram tudo isso e não se converteram. Eles eram daquele jeito porque não viram tudo isso. E mais uma vez aqui Jesus atestando para a gente que o motivo da manifestação de todos os seus sinais era que crescem que ele era o próprio Deus e se convertessem através da sua pregação. Depois ele vai falar com Cafarnaum. E você, Cafarnaum, será elevado ao céu? Ele mesmo responde: não, você descerá até o Hades.
E por quê? Né? Ele vai explicar. Hades aqui é um termo que se refere pode se referir à sepultura, profundezas ou inferno. Ele vai dizer assim, se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. A gente sabe que Sodoma foi destruída, né, pela manifestação dos pecados daquele povo, especialmente voltados à imoralidade sexual. E ele está dizendo aqui, Cafarnaum, lá em Sodoma, aquele povo tão perdido que tinha lá, se eles tivessem visto os milagres que eu fiz aqui em vocês, eles não teriam sido destruídos, porque eles teriam se convertido. O que Jesus quer dizer é o seguinte, a fé deles era maior do que a de vocês, porque eles teriam convertido se tivessem visto. Vocês, porém, estão vendo e não creram. Aí ele fala assim, mais uma coisa eu garanto para vocês. No dia do juízo, vai pesar menos a mão de Deus sobre Sodoma, Gomorra, Tiro e Sidom do que sobre vocês. Porque eles foram condenados sem ver. E vocês que viram tudo isso, que tiveram o evangelho apresentado, que tiveram sinais e a prova de que Jesus era Deus na sua frente, aos seus olhos, e ainda assim não se converteram. O que será que é pior? Né? E aqui chamam a atenção para a gente sobre o fato de que muitas vezes, sem perceber, a gente condiciona a nossa fé ao fato de ter que ver as coisas de Deus. Né? Ao passo que a gente esquece de tudo que a gente já viu. Ao passo de esquecer tudo que ele já fez por nós. Ouvintes esquecidos. Ouvintes, e aqui na verdade não é nem ouvintes, espectadores, né? Então, às vezes, a gente quer ver coisas de Deus para poder sustentar a nossa fé, necessita disso, mas, na verdade, a gente esquece de tudo que a gente já viu, de tudo que ele já fez por nós, de tudo de toda a sua obra redentora, mas não tem como vir milagre maior do que o que já foi feito por nós. Né? E ao passo que a Bíblia, várias vezes, nos encoraja a mudar o espectro da nossa fé, de forma que a gente não deve ter fé esperando ver alguma coisa, sim pelo que a gente já viu. Lembra da história de Tomé, que, embora a gente não tenha chegado lá ainda, todos conhecem que Jesus confrontou Tomé porque Tomé viu, só creu depois que viu. E Jesus fala assim, bem-aventurados foram os que não viram e creram. Mas no próximo capítulo, né, no capítulo 12, que talvez não dê acho que não vai dar para a gente fazer hoje, né? Jesus vai falar aí para essas pessoas a respeito sobre os sinais que os fariseus pedem. Ele vai comparar com o sinal de Jonas, mas a gente vai chegar lá, eu não vou antecipar não. Então o que Jesus quer que a gente entenda aqui, na verdade, é o seguinte: Paulo vai dizer lá nas epístolas que o cristão ele não vive por vistas, ele vive por fé. E o que a gente precisa entender, que Jesus está ensinando aqui, é que a nossa fé não deve ser baseada em algo que a gente vê. Não são milagres que vão ter a nossa fé. A fé vem de Deus. O que a gente tem que pedir é que Deus nos dê essa fé, independente das vistas. Lembra dos judeus saindo do Egito. Acho que ninguém na história da humanidade viu mais milagres e sinais do que aquele povo lá. Mar se abrindo, fogo, tal. Tudo a gente já conversou sobre isso uma vez, né? E ainda assim, eles só chegaram à Terra Prometida depois que toda aquela geração morreu, porque o Senhor Deus sabia que eles, na verdade, eles não criam. Eles viram tudo aquilo e não creram. E mesmo assim, ainda há pessoas, na verdade, pessoas não, vou me incluir nisso aqui. A gente, às vezes, condiciona a nossa fé em coisas que a gente tem que ver. De forma que aquela música que a gente canta assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Será que é verdade mesmo? Será que a gente está cantando verdade quando a gente canta não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é? Eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar e refletir acerca do que é a nossa fé em Deus. E só para concluir sobre esse texto aqui, se a gente for ler lá no Evangelho de Lucas, o relato desse texto aqui, a gente vai ver que isso aqui, essa comparação com cidades condenadas e cidades que não creram, acontece no mesmo contexto do que a gente viu semana passada em Mateus 10, quando ele vai dizer lá que ele vai instruir os discípulos e vai dizer assim, se vocês chegarem em algum lugar e não forem recebidos, Oi, Isa, tudo bem? Oi, tudo. Oi. Então, essa descrição aqui de Jesus aqui acontece no segundo Evangelho de Lucas, no mesmo contexto em que ele falava com os discípulos lá, encorajando. Se vocês chegarem em algum lugar e não forem recebidos, bate a poeira dos pés, vaza, vai embora e não se preocupe, porque sobre essas pessoas o juízo de Deus
será maior do que o que foi sobre Sodoma e Gomorra. Então, é nesse mesmo contexto, nesse mesmo discurso em que Jesus compara aquelas pessoas lá, que ele fala também sobre aqueles que precisam ver mais coisas para poder sustentar a sua fé, ao passo que se esquecem de tudo aquilo que já viram que foi feito por Deus, especialmente o maior milagre possível, que é a transformação de um pecador em alguém salvo e justificado pelo sangue. Isa, nós estamos no capítulo 11 de Mateus, vamos para o 25 agora. Alguém quer comentar aí o que a gente falou até agora? Pessoal, estão ouvindo? Sim. Alguma dúvida, algum comentário? Não? Não. Tá bom, então. Vamos seguir lá. Falar alguma coisa? O pastor, quer falar alguma coisa? Colocou isso, tá bom. Mateus 25 agora? Não, Mateus 11, versículo 25. Ah, pronto. Tô ouvindo, tá muito bom. Beleza, então. Vamos seguir aí. Caminhando para o final do capítulo já, né? Verso 25 aí, é o último texto aí que vai ser dito nesse capítulo. Talvez seja um dos textos mais bonitos aí do Evangelho de Mateus. Todos são muito lindos, né? Mas esse é muito bom também. Em que o texto começa assim, naquela ocasião, ou seja, na ocasião de tudo isso aí que Jesus acabou de falar sobre o fato de a sua pregação, o seu evangelho não escandalizar, felizes são aqueles que não se escandalizam com a pregação do evangelho, o evangelho da salvação pela graça, do evangelho da salvação pela justificação pelo sangue de Jesus, sem qualquer merecimento nosso. Diante desse cenário, todos aqueles que ficam condicionando sua fé às vistas, quando Jesus quer, na verdade, nos ensinar que a nossa fé é baseada na pessoa do próprio Jesus, no seu poder e na justificação da nossa vida, da nossa alma, e não em coisas que a gente possa ver. Nesse contexto, a Bíblia diz no verso 25, naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, Jesus está lembrando aí que ele acabou de falar aí que os fariseus e mestres da lei, Deus não revelou essas coisas para eles. Eles eram os caras mais cultos, eles eram os caras que conheciam toda a lei de Moisés, que decidiam acerca das coisas, eles eram os caras que julgavam as pessoas no sinédrio, eles eram os caras que dominavam teoricamente todo o conhecimento. Mas a graça não lhes foi revelada por Deus. E aí Jesus falou assim: Pai, obrigado, porque o Senhor não revelou para esses caras que acham que sabem tudo, para esses caras que são mestres da lei, mas o Senhor revelou para os pequenininhos. Quem são os pequenininhos? São esses que estão aqui comigo, Pai. São esses que estão aqui ouvindo a minha pregação, são esses que estão me seguindo, porque o Senhor os revelou a graça do Pai. E aí Jesus faz uma oração agradecendo a isso. E por que Jesus que fez dessa forma, né? Não revelou para os sábios e cultos, ou seja, na verdade, não é nem que não revelou, escondeu dos sábios e cultos. Deus escolheu esconder desses sábios e cultos, ao passo que quis revelar para os pequeninos. E aí Jesus faz uma oração de gratidão. E por que o Senhor fez assim, Pai? Porque assim foi do teu agrado, e ponto final. Deus quis fazer assim. E ele, Jesus, como sendo Deus, toma uma atitude aqui que nos ensina como nós devemos agir. Meu Deus, o que eu tenho, o que nós aqui, todos nós estamos aqui passando essa reunião, temos de bom para participar da reunião em que a gente fala da palavra de Deus, em que a palavra de Deus é revelada? O que nós temos de bom para ler a Bíblia e ter de graça a revelação de coisas tão maravilhosas como a gente tem? Nós não temos nada de bom, não foi por nenhum motivo nosso, mas simplesmente porque Deus escolheu nos revelar essas coisas, ao passo que escondeu essas coisas de pessoas que, teoricamente, teriam muito mais conhecimento do que nós para saber. E por esse motivo, Jesus agradece. E é a oração que nós temos que repetir. Pai, eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste dos sábios e revelaste a nós, pequeninos. É muita gratidão.
Não tem explicação assim. Não tinha por que Deus fazer isso, a não ser por sua bondade E amor. indescritível, né? Pelo seu amor. E aí, Jesus continua fazendo aí a sua explanação sobre esse texto. Ele vai dizer assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Por quê? Todas as coisas que eu faço, todas as coisas que vocês têm visto eu fazer, todas as coisas que vocês têm me visto pregar, tudo que eu ensino a vocês. Lembra lá quando a gente falou sobre o Sermão da Montanha, em que as pessoas ficaram admiradas porque Jesus ensinava aquilo com autoridade, diferente dos mestres da lei? Então, toda essa autoridade que vocês estão vendo partir de mim, quem me deu foi o meu Pai. É isso que Jesus está ensinando. Eu estou aqui em nome do Pai. E aí ele vai dizer assim: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Então, assim, Deus conhece o Filho, Jesus, assim como conhece a nós. E só Ele nos conhece da forma completa. Por isso que Ele escolheu revelar para alguns e para outros não. Porque Ele conhece a todos. Ele conhece a todos desde antes da fundação do mundo. E por isso que Ele escolheu alguns para revelar e outros não. E Ele continua dizendo assim: e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. No caso aqui, filho em letra maiúscula, ele está se referindo a ele, a Jesus. Ninguém conhece o Pai a não ser eu, que sou seu filho, Jesus. Mas também conhecem o Pai aqueles a quem o Filho quiser revelar. Se existem aqueles a quem o Filho quer revelar, é porque existem aqueles a quem o Filho não quer revelar também. Certo? Então, assim, mais uma vez... mais uma vez, um motivo de gratidão, assim, indescritível, porque ele quis nos revelar essas coisas. E tem outros que ele não quis, né? Então, assim, nós não temos nenhum merecimento para isso, nós não temos nenhum motivo para isso. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou obediente, não é porque eu pago meus impostos, não é porque... Não, é porque ele escolheu. Na verdade, assim, a ordem é ao contrário. Não é porque eu sou uma pessoa... Não é porque alguém é uma pessoa boa, alguém pratica boas obras, alguém pratica boas ações, alguém se preocupa com os pobres, alguém age com amor. Não é por essas coisas que Jesus nos escolhe revelar isso. É ao contrário. É porque Ele nos revelou isso é que nós praticamos essas coisas. Por consequência da salvação que recebemos dele, de graça. Dele e nele, né? Através dele, de graça. E aí depois Ele nos faz um convite irrecusável, na verdade. Um convite irrecusável. Que é um convite para fazer parte desse grupo das pessoas a quem Jesus revela essas coisas. Um convite para prosseguirmos em conhecer a Ele, para que mais coisas nos sejam reveladas. Não por nosso esforço, mas por misericórdia e bondade dEle. Quando Ele diz assim, verso 28, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é que Jesus está propondo aqui nesse texto, né? Parece um texto tão curto, mas para entender esse texto de Jesus aqui, a gente precisa entender o que é jugo. O jugo, muita gente repete, né? Jugo desigual, não sei o que e tal, e às vezes a gente não sabe o que é jugo. Jugo é um objeto que era colocado no pescoço do boi para que ele puxasse o carro de boi com a carga. E a carga era o fardo. Então, jugo é o que a gente chama aqui de cangaia, né? Que o negócio fica no pescoço do boi aqui para poder puxar o carro de boi. E o que acontece? O jugo ele era um negócio que era desconfortável para o boi, obviamente, e tornava-se mais desconfortável ainda quando a carga que esse boi carregava era uma carga pesada. E, na verdade, essa era a nossa condição. Essa é a nossa condição sem Deus. Um jugo que é desconfortável, é imposto sobre nós uma condenação por conta dos nossos pecados. E esse jugo que está preso ao nosso pescoço, ele está preso a ele um carro aqui atrás com um fardo muito pesado. Essa é a minha condição sem Deus. E aí, o que Jesus quer dizer, tipo assim, tá pesado, é desconfortável o seu jugo? Tá pesado o seu fardo? Você está cansado? Está sobrecarregado? Então venha a mim que eu te aliviarei. Como é que eu te aliviarei? Vamos fazer uma troca aqui. Me dá aí o seu jugo desconfortável, o seu fardo pesado. Dá aqui para mim. Joga aqui nas minhas costas o seu jugo. Toma aqui o meu para você, que é leve e suave.
porque você é cheio de pecado, você é falho, mas eu me ofereço em seu lugar para carregar o seu jugo, o seu fardo, ao passo que o meu, sem pecado, suave e leve, e fardo leve, toma para você, eu te dou. Mas se fosse só uma troca instantânea, qual seria a consequência disso, pela minha natureza pecaminosa? Eu ia me dar o meu fardo, o dia que eu conhecia Jesus, eu ia dar para ele o meu fardo pesado, o meu jugo desconfortável, ia pegar dele, receber dele o jugo suave e o fardo leve, e quando eu virasse as costas aqui, no primeiro minuto, eu ia começar a acumular peso no meu fardo, porque eu ia continuar pecando, como de fato é a nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus, no mesmo texto, nos dá a receita para que isso não aconteça, ou para que a gente continue tendo possibilidade da troca desse fardo, que é como tomem sobre vocês o meu jugo. Aí ele fala, e aprendam de mim. Não é simplesmente fazer uma troca, aprendam de mim. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, não adianta trocar uma vez só, porque se trocar uma vez só, ali, e você virar as costas para Jesus, porque ele já levou seu fardo, você vai tornar seu fardo pesado novamente. Então, a única forma é que você aprenda dele. Vivenciando. Como é que você aprende dele? Fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Mergulhando na sua palavra, discutindo a sua palavra, estudando a sua palavra, para que a gente possa entender quais são, o que ele deseja de nós, entender qual é a sua vontade, viver buscando praticar a vontade de Deus e não que Deus faça a nossa vontade. E a gente só tem como... Hoje eu sou casado com a Andressa, mas para conhecer as coisas que a Andressa gostava, a vontade dela, eu precisei conhecer a Andressa. Eu precisei participar da vida dela. Eu precisei seguir o caminho junto com ela. Por isso que hoje eu sei, mais ou menos, né, ainda, o que ela quer. Da mesma forma com Deus, eu só tenho como fazer as vontades de Deus e praticar a vontade de Deus se eu conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Se eu fizer o que Jesus está falando aqui, aprenda de mim. Só tenho como saber quem Jesus é, o que ele quer de mim e tendo consciência de que essa vontade dele que é boa, perfeita e agradável, se eu conhecê-lo. Por isso que Jesus dá esse ensinamento. Não adianta eu carregar o seu fardo e pronto. Porque senão se você... É tipo da coisa. Certa vez eu usei essa comparação em uma oportunidade lá na igreja do Bairro da Paz. É como se eu tivesse uma conta de energia que eu não posso pagar. Essa conta é muito cara, eu não tenho como pagar. E por esse motivo eu vou ser condenado à prisão. Só que aí veio Jesus e pagou para mim a conta. Beleza, estou livre. Mas se eu continuar gastando energia à torta direita, eu vou ser condenado de novo, digamos assim. Mas o que acontece é que quando Jesus escolhe você para revelar essas coisas, a tendência, quando ele escolhe você e paga essa sua conta, o que tem que acontecer é que você aprenda dele. Viva como ele, manso e humilde de coração, para que você continue, para que o sacrifício de Cristo continue tendo lá seu nome incluído. Não é que aí agora eu já vou dar uma interpretação pessoal minha aqui, tá? Interpretação pessoal. Não é que eu acho que Jesus te salva uma vez e você volta e salva de novo. Eu particularmente não penso dessa forma. Mas o que eu quero dizer aqui, na verdade, o que o texto quer dizer é que a salvação, ela necessariamente é acompanhada da mudança de pensamento, da mudança, como Paulo escreve lá, renovação do vosso entendimento. A salvação, ela necessariamente é acompanhada dessas coisas. Certo? Acho que eu já falei de... acabou não. Quero só para deixar um pouquinho mais ilustrativo esse texto aí, eu quero ler lá em Lucas, como é que Lucas escreve essa parte aí, Lucas 10. Aqui, ó. Naquela hora, Jesus, exultando o Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Essa parte é igual, mas aí Lucas continua dizendo assim: Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular. Depois que Jesus falou isso aí para todo mundo ouvir, ele chegou para os discípulos e falou assim: ó, pessoal, presta atenção numa coisa aqui. Felizes são os olhos que veem o que vocês veem, porque eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Rapaz,
como é fantástico, como é um privilégio para nós poder vivenciar essas coisas. Tem tanta gente que... aqui eu creio que Jesus estava falando aqui para os judeus, né? Os seus discípulos, que eram judeus, acerca do... Poxa, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Profeta Isaías lá, tal, eles profetizaram acerca de tudo isso. Eles queriam ter visto isso daqui e não viram. E vocês estão tendo a oportunidade de ver. Mas trazendo para nós, quantas pessoas ao longo da história buscaram entender as coisas que para eles não foram reveladas, e para nós está sendo. É um privilégio muito grande poder fazer parte realmente do povo de Deus, poder ser chamado filho, poder, lá como Paulo escreve aos Gálatas, não só conhecer a Deus, mas acima disso, ser conhecido por Ele. É privilégio muito grande, e isso não vem de nós, porque isso é mediante a fé, e essa fé, como a Escritura nos ensina, é nos dada pelo próprio Deus, conforme a sua soberania, a sua escolha, porque assim foi do seu agrado, e eu só posso agradecer a Ele por isso, e aqui eu encerro as minhas palavras. Sou todo ouvidos agora. Ninguém? Então ainda não? Glória a Deus. Você arrasou, Décio. Eu mesmo não. Ai, gente, vocês estão com vergonha O hoje, né? pessoal hoje está calado demais, É o frio, amor. deve ser. Qual a sua dúvida? Mas não te do pastor 12, né? É por conta do filho do pastor que tá na live aí, ó. Hã? É por conta do filho do pastor que tá participando. A pessoa fica com vergonha. Nada, eu senti o pastor nem tá aí mais, o pastor só deixou o telefone aí. Fala aí, Daniel, você sempre fala um comentário e fala alguma coisa? Ô, Cacá! Ô, Décio, parabéns, só vem somando o pouco que a gente sabe nessa sua ilustração aí. Tá de parabéns e só vem acrescentar um pouco tudo que a gente já aprendeu no decorrer dessa vida cristã e a gente aprende mais um pouquinho. Parabéns e continue com esse dom e esse desejo, essa sede de estar transmitindo tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você está vivendo no dia a dia para as pessoas que estão te ouvindo. Parabéns e com certeza, não só eu, como todos que ouviram, tirou lições preciosas para as nossas vidas. Eu estava aqui pensando em relação aos fardos que você falou. Quantas pessoas estão agora com esses fardos, né? Devido a tantas situações que estão acontecendo hoje no dia a dia. Então, essa palavra veio como um aconchego na situação de cada um. Eu tenho as minhas e os outros que estão ouvindo, com certeza, também têm os seus fardos, né? A palavra foi muito bem explicada e, com certeza, a gente vai tirar lições preciosas nessas suas colocações e no dia a dia para as nossas vidas. Parabéns e Deus te abençoe. Você e Andressa. Amém. Uma honra te ouvir assim, ouvir suas palavras também. Glória a Deus por tudo. E tem sido muito bom para mim. Eu sempre falo com os jovens, porque a gente estuda, né, para poder entrar nesse debate aqui. As coisas que Deus revela são muito boas e sempre aconchegantes, como você falou. Obrigado pela participação aí, viu? Todo sábado estamos aqui. Quando quiser participar, uma honra. É engraçado que a gente fica pensando assim, poxa, não existe idade para fé. Eu fui criado na igreja praticamente desde criança. Você, bem mais novo que eu, tem um conhecimento bem mais do que eu. Por isso você vê o quanto não existe idade para fé. Não tem isso não. Existe o aprofundamento, a leitura no dia a dia e o desejo de estar sempre procurando saber um pouco mais. Está de parabéns pelo seu conhecimento, viu? Deus te abençoe. Isso prova que você foi muito bem instruído e Deus está te usando no dia a dia de uma forma geral. Tá? Amém. Muito obrigado. E Deus te abençoado tanto que a prova está ao seu lado aí. Essa bênção foi grande mesmo.
Essa bênção foi grande mesmo. A bênção para os dois, então. Com certeza. Acho que eu não sei quem leva vantagem, mas com certeza Deus abençoa os dois. Amém, tio. Glória a Deus. Amém. E você, Isabela? Fala, bora você. Eu estava pensando aqui sobre essa questão que Dé falou sobre a questão do fardo. É muito importante, porque muitas vezes a gente aprende que a gente deve entregar ao Senhor os nossos fardos, né? Tudo aquilo que tem nos causado desconforto, mas a gente esquece da segunda parte do versículo, que é aprender com o Senhor, que Ele é manso e humilde de coração, né? E isso é um dos principais ensinamentos do Senhor, porque Ele veio para servir, né? Não para ser servido. E quando Ele nos mostra isso, Ele nos ensina a humildade dele. E eu acredito que essa é uma das principais características que a gente aprende com a vinda de Jesus. Eu achei muito interessante essa reflexão que vocês trouxeram. Gostei muito. João quer falar também, Décio? Oi? Oba! João quer falar? Ô, Décio. Liga a câmera aí. Liga a câmera aí, João. Bota a cara aí. Para nós Tá ver doido você. com tudo. Não, Décio. Eu queria perguntar nessa parte aqui que fala das cidades. Eu queria saber se dá para fazer uma analogia disso com as pessoas e associar as cidades que não tiveram a palavra de Deus com as pessoas no tempo da ignorância, essas coisas. Eu creio que sim. Eu creio que o objetivo de Jesus não é se dirigir a um nome de um município lá no mapa, vamos dizer assim, entendeu? Ele quer dizer justamente, ele está falando das pessoas dessa cidade. Quando Jesus ia fazer os seus milagres, ele sempre fazia dentro de algum lugar, né? Ele tinha que estar dentro de alguma cidade para fazer isso. Ou ele fazia dentro da cidade, ou nas portas da cidade, mas em geral nos domínios de alguma cidade, por onde ele passava. E, obviamente, que não era como nos dias de hoje, em que esses sinais eram disseminados por WhatsApp instantaneamente para o mundo inteiro. Então, na verdade, aqueles que presenciavam aqueles sinais eram aqueles que, de fato, tinham a oportunidade de crer pelas coisas que viram ali, porque, como nós já falamos em capítulos anteriores, e como a gente vai ver também em capítulos mais para frente, o objetivo de Jesus em fazer todos esses sinais era exatamente mostrar que ele era Deus. Eu vou lembrar aí daquele versículo que a gente citou, em que Jesus fala assim: creia em mim quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não creem pelo que eu digo, creem pelo menos porque as obras são as mesmas. Então, o objetivo de Jesus era glorificar o nome do Pai com essas obras, dizendo que ele estava no Pai e o Pai estava nele, ou seja, que ele era Deus. Então, diante de um objetivo como esse, ele fazendo todas essas coisas, e as pessoas não viam aquilo e não criam, era, digamos assim, tornava-os pior do que aqueles que não criam. Imagine duas situações, né? Eu sou um cristão que ainda preciso ver muitas coisas para crer em Deus. Não, eu creio em Deus, mas Deus precisa me dar tal coisa, Deus precisa me dar o dinheiro, preciso ver essas coisas. Tudo que eu já vi não foi em vão. Mas imagine agora uma outra pessoa que nunca viu Deus e que também não tem fé em Deus porque nunca viu. Eu não tenho fé, eu penso que tenho, mas não tenho fé, apesar de ter visto tudo, e alguém não tem fé porque não viu. Obviamente que a situação pior é minha, porque eu vi, eu tive motivos para crer, eu fui apresentado a esse Deus, porém não criei. Ou seja, Corazim, Betsaida e Cafarnaum foram apresentados a esse Deus por essas obras. E não as cidades, mas as pessoas da cidade foram apresentadas a Deus por essas obras que ele fez nessas cidades. Então, sem dúvida nenhuma, o que Jesus quer dizer, na verdade, ele está falando o nome da cidade, mas ele está se referindo às pessoas que precisam ficar frequentemente vendo coisas, vendo sinais e vendo maravilhas, para que pudessem crer em Deus. E mesmo tendo visto tudo que já viram, não creram. Como é que a gente traz isso para nós como pessoas? Não precisa Deus fazer mais nada por nós. O que precisava fazer, ele já fez através de Jesus. O que ele nos dá a partir daqui é lucro e é manifestação da sua vontade. Ponto. Ele faz se ele quiser.
Ou seja, o cristão verdadeiro, se eu viver o resto da minha vida deitado numa cama, sentindo dor e aleijado, tudo isso é justo pelos meus pecados. E nada disso deve cegar a minha fé. Porque se eu morrer assim e for para o céu, para mim está ótimo, porque o que importa é o que ele fez para mim. Esse tem que ser o nosso entendimento. Mas se eu vivo achando que servir a Deus, necessariamente eu tenho que ter bênçãos atrás de bênçãos para que a minha fé seja mantida, de forma que se ele não fizer, a minha fé vai enfraquecer, então aqui eu estou agindo como Corazim, Betsaida e Cafarnaum, esperando ver mais coisas para que eu creia. Porque, apesar de ter visto tudo que eu já vi, eu não me converti. Então, eu sou pior do que aquela pessoa que não se converteu, mas também não foi apresentado a Deus para ela. Não sei se eu fui claro. E nos dias de hoje, muitas pessoas usam isso, né? Eu vou para a igreja porque Deus vai me dar isso. Eu vou para a igreja porque eu vou receber aquilo. Certa vez eu fiz uma comparação dessa no culto lá, e minha preocupação é qual é o Deus que a gente tem apresentado. Tem até uma música de uma banda chamada Preto no Branco, que fala sobre isso. A música diz assim, como é que começa? Dizem por aí que Deus mandou o recado errado e que por dinheiro faz do herdeiro um escravo. Em nome de quem corromperam o sagrado? Eu não sei. Minha fé me diz, só pode ser o Deus errado. Aí falou o refrão. E o que fizeram de você? Um curandeiro? Mercenário? Quem eles dizem que tu és? Algum mordomo? Secretário? Você não é isso aí. É Zaba Pai, Deus Elohim. Você é tudo para mim, eterno Deus, princípio e fim. Quando a música diz assim, o que disseram de você e o que fizeram de você, quem é que disseram e quem é que fizeram? Nós, evangélicos. Quem é o Deus que a gente tem apresentado? É um Deus curandeiro? Ou é um Deus salvador? Eu acho que muitas vezes a gente acaba apresentando a primeira opção. Não. Será que a gente não convida as pessoas para virem para a igreja pelo que Deus pode fazer? Quando ao passo, na verdade, o que deveria manter as pessoas na igreja não é o que Deus pode fazer, sim o que ele já fez. Né? O que ele pode fazer é lucro, mas o que ele já fez é o que é importante. Ele me transformou. Deus pode fazer o sinal miraculoso que for daqui para frente. Nenhum deles vai ser igual ao que ele já fez, que é me transformar de pecador em justificado pelo sangue de Jesus. Entendeu? Mas no capítulo 12 de Mateus, eu não vou entrar no 12 não, para a gente que não vai dar tempo, porque é um capítulo grande, mas tem um versículo 38 que diz assim, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Vocês estão vendo que até aqueles que estavam vendo Jesus fazer tudo isso e ainda perguntam, não bastasse tudo que Jesus já fez, os caras ainda pedem para Jesus dar outro sinal? Pelo amor de Deus, se fosse Jesus, não, amigo, pelo amor de Deus. Aí você tem que ir no oculista aí para poder enxergar, que você não enxergou até agora. Falei, deu para entender, João? Quer comentar alguma coisa mais sobre? Não sei se eu fui claro na explicação, mas eu acho que a sua pergunta é pertinente justamente porque o que Jesus quer dizer é exatamente como pessoas nos vermos nessas cidades aí. Entendi. Obrigadão aí, Décio. É isso mesmo. Cacá? Tá, o microfone tá desligado. Só pegando a deixa de Andressa, até que rimou aí, muitas pessoas, Décio, se sentem frustrados hoje justamente porque querem fazer barganha com Deus, né? Vou dar tanto, vou fazer tanto para receber. E às vezes Deus não quer nada da gente, só quer a obediência. E muita gente justamente vai para a igreja, aí eu vou porque eu estou precisando de coisa, vou dar tal coisa porque eu estou precisando disso ou daquilo. Eu vou dar sim para receber 10 mil, vou fazer um sacrifício porque eu estou precisando disso. Não, Deus não quer nada disso, não. Deus quer apenas obediência. E às vezes a pessoa vai e não recebe a bênção e depois fica frustrado, se frustra justamente por esse motivo. Deus não quer isso. Deus quer obediência. Foi o que a Andressa acabou de falar aí. Então a gente tem que dar para receber, independente de qualquer que seja a situação. Qualquer que seja. É a questão daquela oferta da viúva pobre, né? Ela não deu tudo que tinha. Era pouco, mas para Deus era muito. Então a gente às vezes precisa dar independente da situação, porque Deus está ali para ver o nosso coração. Foi muito interessante a sua colocação, Andressa. Independente do retorno também, né? Pode falar isso. Independente do retorno também, porque se a gente quiser dar algo para receber,
algo maior, a gente vai estar fazendo barganha com Deus. E a gente vive hoje pela graça. A gente vê que antigamente as pessoas faziam muito no Antigo Testamento, né? Algumas barganhas com o Senhor, mas hoje a gente vive pela graça. Então, não faz sentido eu entregar algo para Deus esperando receber algo em troca, porque o maior já foi feito, né? Como o Décio falou. E muitas pessoas são ensinadas a isso porque a igreja, que eu digo no geral, no todo, a igreja, há séculos atrás, tem ensinado isso. A gente vem das indulgências, de dar para receber, e então é algo, e as pessoas que não conhecem isso e não conhecem a graça de Deus e vão para a igreja por conhecer o que os pregadores dizem, elas se frustram mesmo não sabendo. E é isso que a gente tem que fazer, é pregar e propagar a graça de Deus para que elas entendam que tudo que ela receber hoje é algo que ela não merece. É algo que Deus é um amor soberano que Ele dá mesmo sem a gente merecer. A gente precisa entender que qualquer coisa que eu faça para Deus, o meu ato é o segundo, porque antes disso Ele fez. Eu sempre estou fazendo depois dele. Por mais que eu ame a Deus com tudo que eu faça, primeiro, Ele me amou. E eu só estou amando a Deus porque Ele me amou primeiro. Porque se não fosse por sua misericórdia, o meu caminho era só afundar. Hein, Décio? E ele faz, Deus faz, em relação ao amor, ele faz uma comparação muito interessante na Bíblia. Quando ele diz assim que, ainda que o filho que ainda mama, a mãe possa esquecer dele, eu jamais esquecerei de ti. Quando se compara esse amor, porque para comparar amor, acho que não existe amor maior do que de uma mãe para com o filho. Quem é mãe sabe disso. Quem é mãe sabe disso. Então, ele se compara o amor de uma mãe com o filho, com o dele sendo muito maior ainda por nós. Né? Então, olha que comparação mais linda é esse que ele faz ali. Então, não existe mais amor sincero e intenso do que Deus em relação a nós. Por mais que a gente ache que está ali, que Deus esqueceu de nós, jamais Deus vai acontecer isso, vai fazer isso, porque Deus quer a nossa obediência. Ele deu seu filho por nós, porque foi o maior exemplo de amor que ele deu, foi justamente dando seu filho por nós, para morrer por nós. Isso mesmo. Isso aí. Daniel? Acho que a melhor prova de amor, quando a minha passagem, que Deus amou o mundo de tal maneira que concedeu teu filho, né, o unigênito. E que amor é este que Deus fez? Entregar o seu filho por nós, pecadores, falhos. E não tem amor maior do que isso, entendeu? Você, entendeu? Não tem explicação. Deus já fala que amou o mundo de tal maneira. E isso é uma coisa que não tem explicação, sabe? O amor de Deus por nós. E muitas vezes a gente não reconhecemos o amor que Deus tem por nós, pela nossa vida. Às vezes Deus nos livra de um ato, nos livra de algo que venha, nós nem sabemos, entende? Às vezes Deus te guarda no seu sair, você não sabe, Deus te livra de algo que vinha acontecer e você nem sabe, Deus está te livrando. Deus está te cuidando, Deus está te amando, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. E às vezes passa despercebido para a gente, Deus, acho que o simples fato de você acordar, Deus já está cuidando de você. O fôlego de vida Deus te dá todos os dias, te dá uma oportunidade de você se reconciliar, dá uma oportunidade de você se consertar, lhe dá uma oportunidade de você ser uma pessoa melhor. Isso é algo maravilhoso, entendeu? O meu raciocínio é esse, entendeu? Uhum. Com certeza. E a gente até falou sobre isso, né? Acho que domingo passado eu falei sobre isso lá no vídeo no canal da igreja. Você falou aí sobre Deus nos ama tanto que ele nos dá a oportunidade de corrigir, né? Porque ele poderia simplesmente falar assim, ó, eu já dei para vocês todas as leis, vocês têm que seguir esse caminho aqui. Aí a gente pega e segue o caminho errado, Deus poderia simplesmente falar assim, não, beleza aí, ó, vocês erraram, eu avisei antes. O problema é de vocês tomaram o caminho errado, agora chegou o dia do juízo, estão condenados. Mas não, mesmo vendo a gente caminhando errado, mesmo que ele já tinha avisado antes, ele vai dizer assim, olha, deixa eu fazer uma coisa para vocês aqui, tá tudo errado.
Aí ele permite que você passe por uma tribulação, permite que você tenha um sofrimento para que você perceba, não, realmente estou errado. Deus, me ajude a voltar para o caminho certo. Foi isso que ele fez em toda a história de Israel e continua fazendo com a gente até hoje. Como é o coronavírus atualmente, na minha opinião, né, pelo menos. Aí. Mais comentários aí? Betinho quer falar. Quem? Beto? Betinho. É, Fala, pessoal. show. Só completando aí os raciocínios, eu estava observando. Até nós, como evangélicos, a gente, no evangelizar, a gente às vezes aproxima das pessoas de uma forma, assim, no meu entendimento, de uma forma um pouco errada. Encosta Por mais. conta porque o que acontece? Quando você busca evangelizar, fazer missões, visitação, como a gente tem o hábito de fazer, o que acontece? As pessoas elas se abrem falando só de dificuldades, de problemas financeiros, conjugal e assim por diante. E a gente busca a melhor forma assim para trazer as pessoas para a igreja. E o que acontece? É natural, assim, um erro natural que a gente faz de passar para a pessoa que a solução para esses problemas está lá, na igreja, buscando a Deus e tal. E o que acontece? As pessoas já botam isso na cabeça, dependendo de salvação, de conhecer a Cristo, de conhecer a palavra, já vão buscando isso. Foi o que a Cacá falou. Então, se decepcionam. A gente não tem não consegue passar para eles assim de uma forma assim mais direta para eles buscarem conhecer a Jesus de perto. Eles vão já de busca a uma solução, uma bênção, que é o que você estava falando. E aí onde vem as frustrações. Agora mesmo nesse período né, dessa pandemia aí, muitas pessoas estão buscando a Deus. Eles estão buscando a Deus no desespero de não ser contaminados, de ser curados, se caso forem contaminados. Eles não estão buscando a Deus. Falam assim, as igrejas vão lotar, o pessoal está rezando mais, orando mais. Mas, na maioria das vezes, eles estão buscando o quê? Eles estão se blindando para que Deus os proteja dessa epidemia. Eles não estão buscando salvação, não estão buscando conhecer a Deus. Entendeu? Então, nós, como evangélicos, temos que buscar cada vez mais o conhecimento para poder conduzir e tentar passar de uma forma mais clara e agradável a Deus, né? Assim, no meu entendimento. Com certeza. Aí eu lembrei daquela frase, Beto. Não existe ateu no avião desgovernado. Às vezes, Deus vai desgovernar o seu avião mesmo para poder você voltar para ele. Né? Então, graças a Deus. Muito obrigado, Deus, por desgovernar meu avião. Às vezes, porque a minha vaidade só me faria ir para longe dele. Mas a minha tribulação, no dia que eu falei lá, a primeira carta de Pedro, né? Essas tribulações, elas testificam que a nossa fé é mais valiosa do que ouro. Porque o ouro é perecível. Mas as tribulações nos provam e fazem a nossa fé ser imperecível, a nossa fé ser persistente, né? Mesmo diante das adversidades, sabendo que Deus tem controle sobre todas as coisas. Então, se o avião não desgovernasse de vez em quando, a gente ia querer ser o piloto, né? Beleza, galera? Beleza. 8h20, eu acho que a gente está num tempo bom. Foi? O capítulo 12 é um capítulo um pouco mais longo, né? Então não adiantava a gente entrar nele hoje também não, porque São 50 ele é quase o dobro desse capítulo 11. Mas mantemos aí a programação, próximo sábado. O que eu achei curioso aqui é porque até agora não interrompeu a gravação, né? Isso que a gente acabou de falar, que não caiu. Pois é, não sei se mudou alguma coisa do aplicativo ou se nesse computador. É a primeira vez que eu faço nesse computador aqui, mas não tem nada a ver, não. Eu não paguei o aplicativo, não é comprado. Atualização, não, velho. É o quê, Daniel?
Ter sido atualização, não? Aumentou o tempo. Pode ser, pode ser. Tomara. Então, beleza. Obrigado a todos que participaram aí. Os que vieram pela primeira vez, é um prazer muito grande tê-los aqui. E Venham mais vezes. venham mais vezes. Fiquem à vontade. Ei, tia! Os batistas entraram. Somos todos um povo só, o povo de Deus. Deus abençoe, viu? Foi uma bênção. Amém. Foi muito bom. Primeira vez que eu participo, gostei demais. Muito bom. Fique à vontade, tio, para participar quantas vezes você quiser. Estou vendo aqui uma família querida aqui, que tô com saudade de Beto, Carla, toda a sua família. É muito bom, amigos assim. Pena que a gente não pode abraçar, mas... É verdade, é verdade. Então, Só vai chegar o momento. vai chegar, com certeza. Então foi muito bom, Décio. Parabéns, Deus te abençoe sempre. Você e Vanessa. Vanessa! Apresentar meu genro aqui que você não conhece. Você é Eu sei que você vai empiaçar depois, então eu vou falar logo. Tá bom. Boa noite a todos. Galera. Agora nós vamos para Netflix. Maria Madalena. Eu sei um seriado aí, eu recebi uma recomendação na internet de um seriado também sobre o judaísmo que diz que é bom. Eu vou ver depois. Parece que é Nada Ortodoxo o nome. Eu já assisti, é boa. Aí. É uma série de 60 episódios, Maria Madalena. Eu recomendo a todos. Viu? Blogueiro. Tchau, boa noite. Galera, Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação. Estejam... Amém. Nossa programação é todo sábado, 19 horas, viu? Essa reunião por aqui. Possivelmente, no próximo sábado, a gente já tem a possibilidade de fazer essa reunião presencial lá na igreja. É provável que já volte a liberação gradual e eu creio que, diante do perfil epidemiológico aí do coronavírus, se alguém tem que testar o retorno dos cultos, tem que ser os jovens mesmo, né? Porque é quem sofre menos consequências dessa doença. Então, e a gente, se Deus permitir, a gente vai estar lá no sábado que vem. As cadeiras da igreja já estão arrumadas aí com distância lá, tudo. E aí a gente possivelmente vai manter aí também fazer a transmissão também da reunião para que quem não puder ir possa assistir de casa. Mas, então, próximo sábado, Mateus 12, tá? Para quem for participar aí, vou mandar no grupo lá também para todo mundo ver. Deus abençoe a todos e vamos agradecer a Deus por esse momento e que foi muito bom. Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez, Pai, por esse momento que tivemos de meditação na Tua Palavra, de debate, Pai, de aprendizado, Senhor. Pedindo, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, continuar se revelando para nós. Sabemos que somos pequeninos aos olhos do mundo, Pai, mas o Senhor nos escolheu para revelar essas palavras por Tua bondade e misericórdia, por Tua soberania. Nada temos para oferecer, nada temos para justificar, Deus, a nossa presença dentro do Teu povo. Mas a Tua bondade, o Teu amor, a Tua piedade sobre nós, Pai, nos retirou da vida de pecado, da vida de condenados, para nos colocar, Pai, dentro do Teu povo, Senhor. O povo dos salvos, Deus. Escreveu o nosso nome no livro da vida, Pai. Por isso somos gratos a Ti por essa revelação. Pedimos que continue nos abastecendo, Pai, com informações graciosas vindo da Sua parte, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a viver como servos agradáveis, cumprindo a Tua vontade, Pai. E mais uma vez te peço, Pai, que em nossa vida, Deus, o Teu nome seja glorificado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. E Tchau. até a próxima. Tchau.